Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira live a respeito de saúde emocional. Essa live ela foi patrocinada através de um projeto que é o projeto Como Estou Me Sentindo, em homenagem ao Dia do Motorista. Meu nome é Fabrício Moraes, eu sou médico, gerente médico na Mercedes-Benz, com especialização em medicina do trabalho e psiquiatria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente nesse momento de pandemia, que é com relação à saúde emocional. Antes eu gostaria de agradecer a todos os motoristas que estão participando, a todos os colegas que estão participando dessa live e demonstrar aqui a minha homenagem aos motoristas que nesse momento de pandemia, de certa forma, estão ajudando a levar medicamentos, alimentos para todos os lugares. Uma homenagem também aos profissionais de saúde que estão fazendo um atendimento nesse momento, mas nada disso iria acontecer, os atendimentos não iriam acontecer, os hospitais não poderiam atender as pessoas se não tivessem aí os nossos colegas motoristas levando medicamentos, equipamentos e até alimentos nesse momento. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. Hoje vamos falar então de saúde emocional. É muito comum a gente se preocupar com a saúde física. É muito comum quando a gente tem algum problema de saúde físico, quando a gente tem algum problema no nosso corpo, a gente se preocupar. Mas muitas das vezes a gente não para pensar com relação à nossa saúde emocional, com relação à nossa mente, com relação a como estou me sentindo da parte emocional. Então é muito comum quando a gente fala, olha, eu estou deprimido, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou ansioso, as pessoas falaram, ah não, isso é coisa da sua cabeça, isso é normal. Muitas das vezes as pessoas têm até um preconceito, elas falam, trabalho é que passa. E não é verdade. Se a gente for fazer uma analogia, quando a gente fala, se uma pessoa quebrou a perna, por exemplo, sofreu um acidente, quebrou a perna, na mesma hora essa pessoa vai para o hospital, ela vai fazer o tratamento. Vocês já imaginaram se numa situação dessa a gente virar para a pessoa e falar, não preocupa não é nada, não é só uma coisa da sua perna, não se preocupe. Isso acontece quando a gente fala de saúde emocional. Isso acontece muito quando a gente fala de saúde emocional. E a ideia hoje aqui é a gente trazer algumas dicas, é a gente falar um pouco como funciona a nossa saúde emocional. Com bastante dicas, espero que vocês aproveitem bastante, porque vamos ter várias dicas aí de como a gente ter aí a nossa cabeça bacana nesse momento de pandemia. Então vamos olhar aqui a nossa primeira foto. A nossa primeira foto é até conceituando um pouco como que a gente consegue se adaptar a uma situação e como que a gente não se adapta e aí pode gerar os problemas mentais. Então toda a parte de saúde mental ela é constituída pela história da nossa vida, então a história do Fabrício, desde quando o Fabrício nasceu, como que foi o Fabrício na infância, na adolescência, na faculdade, quando ele começou a trabalhar, então a nossa história de vida, o que a gente vivenciou. Associado a isso, a gente tem um fator muito forte, principalmente nos transtornos mentais, a gente tem um fator muito forte chamado genética, hereditariedade. Então toda a carga genética, então toda vez que a gente conversa com o paciente, a gente pergunta, mas e seus pais, seus irmãos, como que eles são? Então a gente observa, por exemplo, que depressão, transtornos aí, esquizofrenia, a própria dependência química, ela tem muita associação com genética. Então se o pai tem um problema mental, se a mãe tem um problema mental, se os próprios irmãos têm, principalmente parentes de primeiro grau, a gente vê que isso é um fator muito forte para a gente ter um problema aí, um transtorno mental, um transtorno emocional. Além disso, história de vida, genética, a gente também tem os fatores aí, tanto predisponentes, os fatores estressores ou protetores. E a gente tem vários exemplos.
né? A própria pandemia que a gente está vivendo do coronavírus é um fator estressor. A gente está mudando o nosso estilo de vida, nós estamos em home office, trabalhando em casa, utilizando máscara, distanciamento, tendo que cuidar dos vários casos de coronavírus. Então, esse ano a gente teve vários fatores estressores, a gente tem vários outros fatores estressores. Perda de emprego, questão econômica, questão financeira, problema familiar, problema com os filhos, tudo isso, problema com o chefe, problemas de saúde, tudo isso são fatores estressores, né? E a gente tem também nessa balança entre fatores estressores, a gente tem os fatores protetores. Tudo aquilo que a gente tem na nossa vida que a gente protege, né? São aqueles fatores que fazem valer a pena a vida. Então a família, os filhos, o trabalho, o momento de voltar para casa depois de um dia de trabalho do motorista. Então são fatores que protegem, que cuidam da gente. Essa soma de fatores, a história da minha vida, a história de vida, a genética, mais esse balanço entre o que protege e o que estressa, vai gerar ou não os transtornos emocionais, vão definir a nossa saúde emocional. Então, um bom balanço entre esses fatores, eu vou me adaptar bem às situações emocionais. Um desbalanço disso, né, um fator estressor, uma genética que predispõe ao transtorno mental, isso vai gerar aí uma não adaptação a esse momento de vida. E aqui a gente olha um ponto, até dentro desse assunto que eu estava falando, a gente olha uma teoria que eu gosto muito, que basicamente define como que a gente lida com a saúde emocional, como que a gente lida com a nossa vida emocional, que é uma balança, né? Que é uma balança entre a demanda e a recompensa. Essa balança ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter um equilíbrio entre a demanda, o que eu sou demandado, e aí é muito válido para a questão de trabalho, né? E aí questões de trabalho, questões de estudo, questões aí de demandas durante o dia, até questões em casa, né? O quanto que eu sou demandado dos meus parentes ou não. Em contrapartida, do outro lado da balança, a gente tem aí as recompensas, né? Então, toda vez que a gente tem um desbalanço, toda vez que eu tenho uma descompensação, a gente tem aí os problemas de saúde emocional. E aí vocês podem me falar, olha, não, mas aumentou demais, eu tô trabalhando muito, eu estou fazendo hora extra, eu estou com problema de emprego e essa balança está indo muito para a demanda. E eu não estou conseguindo ter tempo com a minha família, eu não estou conseguindo economizar o dinheiro que eu preciso, eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde física, inclusive, né, fazer um exercício físico, cuidar da minha alimentação, né, isso tudo gera um contrabalanço. O contrário também. Se eu tenho uma vida só de recompensa, né, se eu tenho uma vida em que eu não trabalho, em que eu não tenho um propósito na minha vida, em que eu não tenho um objetivo, em que eu não sei por que eu estou no mundo, isso também gera angústia, isso também gera ansiedade, isso tem um mal-estar. Então eu peço para todos vocês para sempre lembrar da possibilidade da gente ter esse balanço, da gente conseguir fazer um balanço adequado entre demanda e recompensa. Mas acho que todos vocês sabem que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento delicado, nunca passado antes por nós, pela humanidade inclusive, a questão da pandemia, e junto com essa pandemia, a gente teve aí várias mudanças, igual eu falei no início. E uma das grandes mudanças foi a forma da gente interagir, a forma da gente interagir com as outras pessoas e a forma como a gente está utilizando a tecnologia. Para isso, eu gosto muito de mostrar essa foto. Essa foto, para mim, simboliza muito o momento que a gente está vivendo. Essa foto ela foi tirada nos Estados Unidos,
numa parada que teve de um filme, de um lançamento de um filme, isso, se não me engano, há uns 5 anos atrás, mas ela retrata muito esse nosso momento atual, em que é um momento que nós ficamos refém da tecnologia. Hoje eu faço uma live, eu trabalho de casa em home office, eu faço o meu curso através de plataformas online, eu converso com a minha família através de uma videoconferência, eu consigo acessar um museu famoso, o Louvre, por exemplo, utilizando o meu celular, mas de certa forma, muitas das vezes eu não consigo apreciar o momento, eu não consigo estar naquele momento, eu não consigo vivenciar aquele momento. É muito comum a gente observar, inclusive entre famílias que estão reunidas naquele momento lá de jantar ou de almoço, que todos estão com o celular e não aproveitam aquele momento, não aproveitam o contato, né? Até um pouco da saudade que a gente sente de abraçar, de beijar, de ter um contato próximo, e essa figura ela traz muito essa questão, né? Se vocês observarem aí, todas as pessoas fotografando aquele momento e só aquela senhora, uma senhorinha simpática ali, curtindo, aproveitando, sentindo, vivenciando aquele momento. Então, acho que uma das primeiras dicas que a gente tem para a saúde emocional é não deixar de viver o momento, não deixar a tecnologia também substituir as relações afetuosas, os momentos de contato, os momentos de carinho. Eu acho que várias pessoas aí, principalmente os colegas motoristas, têm aquela vontade de abraçar, de cumprimentar, de ter um contato com os familiares. Ontem foi Dia dos Pais, inclusive aproveito para deixar aqui meus parabéns a todos os pais, né? Eu acho que todos tiveram aquela vontade de abraçar, de estar junto, de estar próximo, e que esse momento aí de isolamento, de quarentena, não tem permitido. Falando agora então, né, de cenário, né, de saúde emocional, né, quando a gente vai olhar o mundo, né, então os casos de depressão, eles aumentaram 18% nos últimos 10 anos, 1 em cada 4 pessoas no mundo será afetado por algum tipo de transtorno mental em algum momento da vida. Isso é muito comum, 25% da população em algum determinado momento da vida ou vai ter depressão, ou vai ter um quadro mais sério de ansiedade, ou vai ter a dependência química, que é um transtorno mental, ou vai ter situações mais graves mentais, a gente tem esquizofrenia, transtorno bipolar. Então 25% da população vai ter uma doença mental. Não é o que a gente vê como sintomas. A tristeza, estar chateado, estar angustiado num dia não quer dizer que é um transtorno, é uma doença mental. Isso faz parte do dia a dia, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? O ano passado, a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento, ela foi reconhecida como doença. Até então a gente sabia que o esgotamento mental, ele causava vários sintomas, ele tinha vários problemas mentais, mas não era reconhecido como doença. E o ano passado, isso foi, essa sintoma, né, foi reconhecido como uma doença, inclusive cadastrado aí nos livros médicos. Né? A gente tem aí que em 2020, né, a doença mental vai ser uma das doenças de maior afastamento. Né? A gente já observa isso nos serviços de saúde. A gente sabe que o transtorno mental, ele é consequência aí, ele causa vários afastamentos pelo INSS, então os colegas aí que são donos de transportadora, que trabalham em empresas aí de transporte, é um ponto para a gente ficar atento. E aí a gente tem um custo com a ansiedade, só a ansiedade, de 1 trilhão a economia mundial. Falando Brasil, né, Brasil, a gente tem aí 11,5 milhões de pessoas que sofrem com depressão, e aí sofrem e necessitam de medicação, de tratamento.
O país é o mais depressivo da América Latina, é o que tem maior casos de depressão na América Latina, e os transtornos mentais e emocionais, eles são a segunda causa de afastamento de trabalho. Com a questão da pandemia agora, a gente observou que tem aumentado esses números de transtornos mentais, principalmente ansiedade e principalmente depressão. Mas ok, a gente viu o problema, a gente viu o número elevado de casos, mas o que fazer? Né? Como a gente fazer para cuidar? A abordagem aqui não é nem medicamentos, nem é o tratamento em si da doença. Mas o que fazer para a gente prevenir? Como fazer para a gente cuidar da nossa saúde emocional? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, falando com relação à alimentação. Algumas dicas com relação à alimentação. A alimentação é extremamente importante para a nossa saúde, né? Não só a saúde emocional, mas também a parte aí de saúde física. A gente sabe a ligação de alimentação com hipertensão, diabetes, obesidade e várias outras doenças, mas em linhas gerais, algumas dicas voltadas para a saúde emocional. Né? Primeiro ponto, o nosso cérebro, existe uma interação entre o nosso cérebro e o intestino, existe uma relação muito forte em fator neural e intestino. Para vocês terem uma ideia, um hormônio muito importante no nosso cérebro, um neurotransmissor muito importante é a serotonina. A serotonina é que comanda toda a nossa parte de humor. Então, se eu estou deprimido, se eu estou ansioso, tudo isso é ligado a esse neurotransmissor, com esse nome difícil, chamado serotonina. Toda medicação para depressão, para ansiedade, para angústia, ela está ligada em aumentar a quantidade deste neurotransmissor no meu cérebro. E qual a relação do intestino com esse neurotransmissor? 90% dos receptores desse neurotransmissor, eles estão no intestino. Então, 90% no intestino e 10% no cérebro. Então, essa relação intestino e cérebro é muito importante. E aí, em linhas gerais, o que a gente observa? Primeiro ponto, água. Né? A ingestão constante de água. Muito importante a gente fazer a ingestão constante de água. Para vocês terem uma ideia, 75% do nosso cérebro é constituído por água. Toda vez que uma pessoa está desidratada, que ela passou um dia aí no sol, sem tomar água, sem se hidratar, ou teve uma diarreia intensa e perdeu muitos líquidos, o que começa a acontecer? O primeiro sinal, o primeiro sintoma, confusão mental. A pessoa começa a ficar confusa, começa a ter dificuldade de raciocinar, começa a ficar agitada. Isso não é à toa, é porque o nosso cérebro, as nossas neurotransmissões no cérebro, o fato de pensar, ele está muito relacionado à quantidade de água e o quanto está hidratado o nosso cérebro. Então, extremamente importante a hidratação. Então, uma dica para o motorista, sempre levar a garrafinha de água, o motorista de van, de caminhão, de ônibus, os nossos colegas, sempre levar de casa uma garrafinha de água e ir tomando uma quantidade de água boa, suficiente. Hoje se fala em no mínimo 3 litros de água por dia, que seria suficiente para a gente poder hidratar o cérebro. E aí é água ou um suco, né? Algo para hidratar. Aí não vale bebida alcoólica. A gente vai falar um pouquinho da bebida alcoólica daqui a pouco. O segundo ponto, né? A ingesta também de carboidratos de boa qualidade, carboidratos complexos. Então aí a gente tem vários exemplos de carboidratos complexos, que é açúcar. Mas aí não é aquele açúcar que a gente põe no cafezinho, não. É aveia, alimentos tipo batata, tubérculos, o próprio arroz é uma boa opção. Então, alimentos que trazem energia.
Para a gente poder trabalhar, para a gente poder pensar, para a gente poder raciocinar, para eu poder estar falando com vocês aqui, eu preciso de energia. O meu corpo precisa de energia. E de onde que vem essa energia? Essa energia vem do açúcar. É o nosso açúcar que é metabolizado, que é queimado no nosso organismo e que aí vira energia. E vira energia para o nosso cérebro também. Uma das principais características que a gente tem na depressão é a alteração de apetite, ou para mais ou para menos. Né? Ou a pessoa começa a querer comer muito, ou ela perde totalmente o apetite. E quando ela começa a perder o apetite, uma das coisas que a gente percebe também é a questão da perda de energia. A pessoa não tem energia para sair da cama, ela não tem energia para ir trabalhar, o trabalho vai ficando mais difícil, ela não quer brincar com os filhos, ela não quer curtir com a família. Então é importante a ingesta de carboidratos complexos. Aí é aquela questão, lembrando da demanda e recompensa, é válido também para alimentos. Não adianta também eu comer exageradamente, eu ter uma demanda de alimentação exagerada, se eu também não faço uma atividade física, se eu não gasto essa energia. Precisa do equilíbrio, mas é importante esse equilíbrio. Um outro ponto importante, né, tentar evitar café e álcool. O café é um estimulante. O café ajuda muito a gente a raciocinar, a despertar, a manter o nosso cérebro ativo, porém, o excesso de café, o excesso da quantidade de cafeína, várias vezes ao dia, aí fica uma dica para aquele colega que está em casa, que está fazendo home office, uma dica, porque a gente ingere mais café, a gente toma mais café durante o dia, é normal. Esses dias mesmo eu estava em casa trabalhando e eu fui observar, eu tinha tomado várias cápsulas de café. O que acontece? Ele deixa a gente desperto durante o dia todo, porém ele manda uma mensagem para o meu cérebro, uma mensagem para aquela questão de luta ou fuga, que está muito ligado à ansiedade. Ele deixa o nosso cérebro excitado. Então a gente começa a ter uma piora nos sintomas de ansiedade. A gente vai ficando mais ansioso e a gente vai ver no final do dia, ou com o colega de trabalho, a gente está mais irritado, a gente não está conseguindo dormir, a gente está mais agitado, a gente não está conseguindo focar, concentrar numa atividade, aí começa a ficar irritado e agitado. Muitas das vezes é pelo excesso de café. Dica boa, procure tomar café de manhã, de preferência no café da manhã, no meio da manhã, no máximo até depois do almoço. É ótimo, ajuda a estimular o cérebro, ajuda a começar o dia. A partir de 1h da tarde a gente já começa a evitar o café, até para a gente poder aí ter um controle, dormir melhor, ter aí um controle da ansiedade. Questão do álcool, questão da bebida alcoólica, muitas pessoas até bebem para ter aquela sensação de diminuir a ansiedade, ficar mais desinibido, dormir melhor. O problema do álcool é que ele dá um efeito rebote. Imagina assim, você já deve ter passado por isso, beber, né, à noite, dormir bem e acordar no outro dia com aquela ressaca, com aquele efeito rebote e acordar ansioso, angustiado, triste. Então o álcool dá um efeito rebote, tanto o álcool quanto as drogas, eles dão um efeito rebote. Álcool e outras drogas, inclusive cigarro, é um grande prejuízo para a saúde emocional. Né? Eles criam um sistema de dependência no nosso cérebro, eles criam uma sensação de dependência no nosso cérebro, e a cada vez que a gente vai bebendo, que vai fumando, utilizando droga, o cérebro precisa de uma quantidade a mais. Né? O nosso cérebro ele tem uma característica, o nosso organismo como um todo, ele tem uma característica de se adaptar às situações. Então, eu tomo bebida alcoólica, o cérebro vai exigindo cada vez mais, até a gente ter aí os prejuízos. Prejuízo no trabalho, eu não consigo mais ir trabalhar, porque eu bebi a noite inteira e no outro dia não consigo acordar. Eu tenho prejuízo do meu
financeiro, eu começo a fazer dívidas, eu tenho prejuízo com a família e falo para vocês, questão de dependência química é muito complicado, é muito difícil se reverter a situação. Dependência química é muito complicado, tem que internar, precisa aí de um tratamento longo, então fica aí um ponto de cuidado para a questão de dependência química. Outro ponto, né, que inclusive está na moda, mas para a saúde emocional, para o nosso cérebro, é muito complicado, né, que é não pular refeições, é tentar manter as refeições aí pelo menos de 5 em 5 horas, ideal de 3 em 3 horas, né, mas aí pelo menos de 5 em 5 horas, porque o que acontece? Muito tempo de jejum, o nosso cérebro entende que ele está com pouca energia e aí vai começando a aumentar os sintomas de tristeza, de angústia, de irritabilidade. Isso daí é muito comum quando a gente está com muita fome, está próximo do horário do almoço, né? A gente está com aquela fome e o nosso colega, o nosso chefe fala, mas eu tenho mais uma reunião, mas faz mais esse carreto para mim aqui, leva esse carreto, leva essa pessoa em tal local aqui, e mais uma hora de jejum. Você começa a ficar muito mais irritado, você começa a ficar impaciente, começa a ter dificuldade de raciocinar, começa a ter dificuldade de pensar. Então, assim, sempre que possível, não precisa de refeição complexa, não. Sempre que possível, levar aí na cabine, levar na van, levar no carro uma fruta, uma maçã, uma banana, levar uma barrinha, o próprio chocolate mesmo é uma boa opção, o chocolate traz energia, né? Se puder levar um iogurte também, lembrando sempre da água, né? Levar um alimento para poder aí manter constante o cérebro ativado com energia, conseguindo vencer no dia a dia. A gente quando está sem alimentar, a gente não perde só peso, a gente perde também a questão aí cerebral, a gente tem mais dificuldade de raciocinar e a gente fica emocionalmente mais instável. E aí algumas dicas específicas, né, de alimentos bons para o cérebro. Essa daí é boa para anotar no caderninho. Então a gente tem magnésio. Magnésio é aí um sal mineral importante para o cérebro. E onde que a gente acha magnésio? Basicamente legumes, aqueles legumes bem verdes mesmo. A gente está vendo até no cantinho ali da foto, espinafre, brócolis, couve, aqueles legumes e verduras bem verdes, verde escuro, tem bastante magnésio. Os legumes em geral e nozes, castanhas. Zinco é extremamente importante para o nosso cérebro, ele ajuda inclusive aí no metabolismo de vários neurotransmissores, estabilização de humor. Zinco basicamente no ovo. Aquele ovo, né, cozido de manhã é um excelente alimento, até na própria refeição, ovo cozido tem bastante zinco, e castanha de caju. Então também levar 2, 3 castanhas de caju é uma boa opção para a gente poder aí utilizar para ajudar na saúde do nosso cérebro. Né? Outro alimento muito bom é um nome estranho, probiótico. Probióticos são alguns micro-organismos que ajudam no nosso intestino. Então vocês vão ver, o iogurte tal que vai ajudar a regular o intestino. Aquele do potinho que ajuda a regular o intestino. Lembrem do que eu falei, né? 90% dos receptores daquele neurotransmissor que ajuda no nosso humor, na nossa ansiedade, na nossa depressão, está no nosso intestino. Então se eu tenho aí um intestino regular, se eu vou no banheiro regularmente, todo dia, isso ajuda na minha saúde emocional. E esse nome difícil, probiótico, onde eu acho? Iogurte. Iogurte, aí principalmente, sabe aqueles iogurtes naturais, aquele azedinho, sem açúcar, sem nada? Aí você pode até colocar no iogurte uma aveia, uma castanha, que fica excelente. E iogurte não precisa de ser o comprado no supermercado, não. Pode ser o iogurte feito em casa. Na internet tem várias dicas aí, eu até olhei ontem para poder falar com vocês, tem várias dicas de iogurtes naturais feito em casa, fácil de fazer e que vai ajudar a regular aí o nosso intestino.
Outro nutriente muito bacana para a saúde mental, ômega 3. Toda vez que a gente fala de proteção cerebral, né, proteção contra Alzheimer, contra o mal de Parkinson, até contra a depressão, existem pesquisas, inclusive, até para esquizofrenia, eles falam de ômega 3. Ômega 3 ou a gente pode encontrar aí nas farmácias, para a gente tomar e suplementar ao dia, ou a gente tem em alimentos, aí um pouco mais difícil, a gente tem na sardinha, no salmão, na linhaça, né, na aveia, que eu falei com vocês, e nas nozes. E por fim, extremamente ligado à saúde emocional, e aí vale a dica nesse período de quarentena, de isolamento, em que a gente não está podendo sair tanto de casa, vitamina D. A tão falada vitamina D, com várias pesquisas aí com relação da ligação da vitamina D, com relação à depressão, com relação à ansiedade, a controle de irritabilidade. A vitamina D, que também a gente acha nas farmácias, se quiser suplementar, mas que a gente encontra em fígado de boi. Eu não gosto muito de fígado de boi, mas tem outras opções. Tem na sardinha, tem no ovo, no leite, na manteiga. Vitamina D, ela ajuda a regular a questão aí do nosso humor, de como está o nosso humor. Só que só a vitamina D não adianta. Muita gente procura a gente no consultório e fala, não, mas eu estou inclusive suplementando, mas eu estou trabalhando em home office. Precisa da vitamina D e do sol. A vitamina D sozinha ela não funciona. Se eu tomar suplemento de vitamina D sozinho não funciona, eu preciso do sol. E aí vai aquela dica, o sol, lógico que não em exagero, logicamente que não exagerado, o sol ele ajuda no nosso humor. A gente percebe isso muito claramente em hospital psiquiátrico, quando está chovendo, aquele dia feio, escuro, chovendo, o humor dos pacientes muda claramente. Tanto que assim, eu brinco muito que se vocês forem lembrar de filmes de terror, de suspense, que tem algum hospital psiquiátrico, geralmente está chovendo, está o tempo feio, está nevando, porque altera muito o humor. O sol é muito importante para ajudar a saúde emocional. Não é sol exagerado, porque aí a gente tem o contrário, a gente tem o câncer de pele, mas a gente poder sair, fazer uma caminhada, ou ir na varanda de casa, ir no terraço de casa, e tomar um sol pelo menos aí 2 vezes a 3 vezes na semana é importante. Agora que está mais flexibilizado o comércio e flexibilizado também as ruas, uma opção, com muito cuidado, com muita atenção, porque nós estamos ainda numa pandemia, usando máscara, se cuidando, evitando contato com outras pessoas próximas, é tentar fazer uma caminhada, andar de bicicleta, né, fazer um passeio, levar o cachorro para passear e tomar um pouco de sol. Né? E aí uma dica, né, para quem gosta de ler, que também é muito bom, é uma atividade ótima para a saúde mental, fica uma dica aqui de um livro muito bacana, de um médico, né, de um médico americano. O livro chama Amigos da Mente. O nome do autor é Dr. David Perlmutter, tem na internet, né, chama Amigos da Mente. É um livro bem interessante que fala, resumidamente, todos esses nutrientes para a saúde emocional. Um outro ponto, né, com relação a sono, né, e aí a gente vai falar muito para os nossos colegas motoristas a questão de sono, a importância de sono, né? O sono ele é dividido em 4 fases, né? Toda vez que a gente dorme, que a gente deita para dormir, o nosso sono ele tem 4 ciclos, né? Só para vocês saberem, porque é importante para vocês entenderem a importância do sono. Então a gente tem o ciclo N1, N2, N3 e o sono REM. Né? Os 2 primeiros ciclos, o 1 e o 2, é aquele sono superficial, é aquele cochilo que a gente faz domingo depois da feijoada. Se bem que nesse, muitas das vezes, a gente vai para o sono profundo mesmo. Né? O sono 3 é um sono mais profundo, é um tipo de sono onde a gente tem aí um sono mais profundo, um sono que descansa,
um sono que recupera. E o sono REM, que é o último, REM é de rápido movimento ocular, é onde a gente tem os sonhos, é onde a gente retém a memória, é onde a gente retém os aprendizados. Então, tudo que eu estou falando com vocês aqui agora, vocês estão ouvindo, vocês estão prestando atenção, vocês estão lembrando do livro que eu falei, mas isso tudo vai ficar retido no cérebro de vocês na hora que vocês dormirem e na hora que chegar nesse sono mais profundo. É aquele sono que quando a gente acorda rápido, que a gente lembra daquele sonho ou daquele pesadelo, é porque a gente estava nesse sonho mais profundo. E por que eu estou falando disso? Né? Porque é muito importante para o nosso reparo emocional, para o nosso reparo do nosso cérebro, para o nosso reparo do nosso organismo, a gente ter uma boa noite de sono. Então a gente tem esses 4 ciclos, né? Esses 4 ciclos, eles acontecem aí aproximadamente em 90 minutos e a gente precisa de rodar pelo menos 6 desse ciclo. Então qual que é o ideal de tempo de sono para a gente ter uma boa saúde emocional? É de pelo menos 6 a 8 horas por noite. Esse é o ideal. Ah, mas eu durmo 3 horas por noite e eu estou bem. Não, você acha que você está bem, mas está tendo um prejuízo grande aí para a sua saúde emocional. E até mesmo porque o sono, o dormir, ele influencia na nossa saúde física. Já existem aí várias pesquisas que falam com relação à obesidade e a falta de sono. Existe uma substância, um hormônio chamado leptina. Esse hormônio ele é produzido durante a noite. E se eu não durmo, não produz esse hormônio. E a leptina é responsável pela saciedade. Tem várias pesquisas em que colocou algumas pessoas dormindo e outras não, e logo depois, durante o dia, ofereceu um café da manhã, caprichado. Né? Aquelas pessoas que dormiram bem a noite toda, 6 horas, cumpriram aí todos os ciclos de sono, elas tiveram menos apetite, elas se saciaram mais rápido. Aquelas que foram privadas de sono, elas foram aí e comeram muito mais, tiveram muito mais demora de saciedade. Então, além disso, da parte física, tem a produção de hormônios. É muito comum o homem falar, né? Falar, poxa, mas eu tô perdendo até o apetite sexual, eu fazia até atividade física, eu não estou com vontade. Isso muito porque um dos metabolismos do hormônio testosterona, ele é feito durante a noite. Então, se a pessoa fica sem dormir, ele também não metaboliza esse hormônio. E por fim, o tão falado aí, a melatonina, né, que ela é metabolizada à noite. Melatonina, gente, não é para dormir, é para acordar bem no dia seguinte. A pessoa toma melatonina não é para ela dormir, é para ela ter um sono produtivo, aquelas 4 fases que eu falei com vocês, elas acontecerem e dormir bem. E aí algumas dicas, né? Algumas dicas para a gente dormir bem. Então, primeiro ponto, a gente vê nessa foto aqui, né? Aí no caso, né, o pai tá lendo uma história para a filha, né? Por que eu coloquei essa foto? É porque é muito comum durante a noite, principalmente na hora que a gente vai dormir, a gente levar para a cama o celular, né? E aí começar a ver notícias, começar a ver aplicativos. E o celular, essa luz, é uma luz que inibe a melatonina e dificulta muito a gente dormir. Então, na hora de dormir, não é hora da gente levar o celular. Deixa o celular em outro local. Até mesmo porque ver noticiário, ver notícia ruim vai deixando o nosso cérebro mais angustiado, a gente vai ficando mais angustiado para a gente dormir. É uma dica boa, né? Um ambiente escurecido, sem barulho, a gente evitar de fazer refeição pesada logo antes de dormir. Tem uma dica ótima, né, também. Evita brigar antes de dormir. Brigar com a esposa, brigar com o marido antes de dormir. Por 2 motivos. Porque vai dormir mal, né, vai dormir de mau humor, né, vai dormir irritado, vai ficar pensando, né, mas eu tenho razão, ela tá errada nesse ponto.
né? E o outro motivo, se vocês lembrarem as 4 fases do sono, né, é durante a noite que a gente retém as informações, é durante a noite que o nosso cérebro retém a informação. Então, se eu brigo, à noite eu vou reter aquela informação e isso vai ficar aquela chamada remoendo, ruminando aquela informação. Se for brigar, né, se tá bravo com a esposa ou com o marido, deixa pro dia seguinte. Existe uma alta chance, inclusive, do dia seguinte você nem tá lembrado do motivo da briga. Então, fica aí essa dica. Falando um pouco, né, uma outra dica para a saúde emocional, uma vez eu li um artigo muito bacana que falava o seguinte: se existe alguma medicação que é uma medicação para melhorar depressão, ansiedade, irritabilidade, transtornos de humor, pensamentos ruins do nosso cérebro, sem ser remédio de tomar, sem ser terapia, apesar que terapia é muito importante, essa medicação existe, ela é gratuita e ela se chama atividade física. Tem vários trabalhos já científicos falando da importância da atividade física para melhora da saúde emocional. Então a gente aumenta a agilidade do cérebro, né? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente produz vários neurotransmissores, a gente estimula vários neurotransmissores, vários hormônios. Só para a gente falar resumidamente aqui, a serotonina, aquela serotonina que eu falei lá na hora que a gente comentou dos alimentos, né? A gente produz dopamina, né, que é um hormônio relacionado aí com humor, com prazer, com a sensação de prazer, de vontade de viver. A gente produz aí a epinefrina, noradrenalina, que é aquela da luta ou fuga, né, que deixa a gente mais agitado, mais motivado. Todos esses neurotransmissores, eles são produzidos no nosso cérebro e eles são responsáveis aí pelo nosso humor e pela nossa boa saúde emocional. Tanto que todas as medicações que tem antidepressivo, estabilizador de humor, estabilizadores de ansiedade, todos eles atuam nesses neurotransmissores. Então, se eu sei que se eu fazendo atividade física, eu vou conseguir melhorar a produção desses neurotransmissores, atividade física é uma das melhores dicas que a gente pode dar nesse bate-papo hoje. Qual atividade física? Atividade física que você gosta. Correr, caminhar, andar de bicicleta, ir para academia quando possível, fazer uma yoga, fazer alguma atividade, jogar futebol, né? Jogar futebol com os amigos. Toda atividade física ela traz uma recompensa muito positiva. Além disso, para os nossos colegas aí, para os nossos amigos homens, ela ajuda na produção da testosterona, aquele homem que está meio para baixo, está meio triste, angustiado. Ela ajuda na produção da testosterona também e tem uma proteína, um nome estranho também, não precisa guardar, logicamente, chamada BDNF. Para quem gosta aí desses sites de pesquisa, depois digita lá, BDNF. É uma proteína que toda vez que eu faço atividade física, o meu corpo produz essa proteína e essa proteína ela ajuda na prevenção de Alzheimer e ajuda na prevenção aí de mal de Parkinson, ou seja, as doenças degenerativas do nosso cérebro. Ou seja, eu quero chegar aí, envelhecer, ser um idoso saudável com uma boa saúde emocional. Por fim aqui do nosso bate-papo, a gente vai abrir para algumas perguntas. É muito importante para a nossa saúde emocional a gente poder, depois de um dia de trabalho, depois de um dia trabalhando nas ruas, nas estradas, a gente ter o contato com a família. Eu comecei falando sobre isso, sobre a importância do relacionamento interpessoal, e aí eu termino a minha fala sobre isso. É extremamente gratificante, ao final do dia, a gente reencontrar a família, aquelas pessoas que a gente gosta e ter aí um momento prazeroso. Isso para a saúde emocional é fundamental.
o momento com os familiares. Seja pai, mãe, marido, esposa, filho, amigos, colegas, é o momento em que a gente tem o contato com quem a gente ama. Bom, era isso que eu queria falar, eram essas as dicas. A gente recebeu aqui até pelo site várias perguntas, eu vou ler algumas aqui e responder. Estou utilizando a tecnologia, então eu recebi aqui pelo celular. Vamos tentar agora, até às 19 horas, a gente responder algumas perguntas, muito relacionado ao que a gente falou. Então, o nosso colega aqui, motorista, ele pergunta: por mais que eu tenha uma boa noite de sono, me sinto como se estivesse acordado a noite toda. Isso é sinal de estresse? Bacana essa pergunta. Então, eu falei, a pessoa vai dormir à noite, o ideal é ter um ambiente propício. A gente pode ter aqui nessa situação, colega, a gente pode ter dois pontos. A gente pode estar com um quadro realmente de depressão, né, ou um quadro de estresse, e que aí altera o sono, né? A depressão ela tem como característica a tristeza, a perda de prazer e mais outros fatores, tais como alimentação, ou aumenta a alimentação, ou diminui a alimentação, e a questão do sono. Ou a pessoa dorme demais, ou ela perde o sono, ela tem insônia. Então pode sim ser aí uma questão de estresse, um momento que a gente está passando, ou um momento que você esteja passando. Porém, existe uma outra situação, que são algumas doenças relacionadas ao sono, que acontece exatamente isso que você está falando. A pessoa dorme a noite inteira, mas acorda o outro dia de manhã cansado, sem energia, sem vontade para ir trabalhar. Existem algumas doenças, e aí vocês vão saber, relacionadas ao ronco, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que nome feio é esse? É a dificuldade de respirar à noite, né? E algumas outras doenças ligadas ao sono que fazem com que a gente não chegue, vamos lembrar daquelas 4 fases, que a gente não chegue até as 2 últimas fases. A pessoa acorda várias vezes à noite, ela não consegue ter um sono compensador, ela não consegue ter um sono que recupera, e apesar dela ter, entre aspas, dormido a noite toda, ela acaba acordando o dia muito cansado. Minha dica para você, né? Primeiro, a gente descartar essas doenças do sono. Então, procurar um médico, ele vai te orientar as questões aí de sono, ele vai pedir alguns exames, tem algum exame chamado polissonografia que a gente vê se você não está tendo essa alteração. Descartado isso, essas alterações do sono, aí a gente vai pensar sim em transtornos mentais, né? Pergunta 2. Como administrar o estresse e as cobranças do dia a dia? Eu acho que aí está muito ligado àquela foto que eu mostrei da balança, né? Não tem jeito da gente também se livrar totalmente do estresse, né? O estresse faz parte do dia a dia, o estresse muitas das vezes mantém a gente até vivo, né? É o estresse que faz eu procurar meu emprego, eu buscar o meu desenvolvimento, eu ter o meu propósito. Lógico, não pode ser exagerado, mas é aquele balanço, é aquele equilíbrio entre demanda e a recompensa. Uma das características muito importantes, uma dica muito importante para a depressão, por exemplo, é uma pessoa que está deprimida, é a pessoa anotar mesmo, abrir um caderno, uma agenda e anotar, mesmo que forçosamente, anotar coisas prazerosas para fazer durante o dia. E não é coisa exagerada não, são coisas simples. Passar numa padaria, comprar um pão gostoso, sem exageros, né? Comer um bolo que a pessoa gosta, brincar com o filho, sair para passear com o cachorro, programar uma viagem simples com a família e ver os pais. Então é aquela demanda e a recompensa, né? A gente tem uma demanda grande que traz um estresse, mas buscar ter uma recompensa, buscar ter um momento de prazer, assistir um jogo de futebol que a pessoa gosta, né, fazer um almoço gostoso, uma janta gostosa, então tentar buscar o equilíbrio aí para essa questão do estresse. Outro colega aqui, depois de um dia dirigindo, costumo chegar em casa irritado.
não quero que isso aconteça. O que posso fazer? A irritabilidade é uma característica da saúde emocional, né, de um transtorno emocional. A gente, além da irritabilidade, ela prejudicar a outra pessoa, né, porque aí a esposa, o marido, os filhos sofrem, mas ela prejudica também quem está irritado. Né? O nosso cérebro, uma coisa muito importante para falar, o nosso cérebro é um órgão do nosso corpo semelhante a qualquer outro. Então, quando a gente tem pressão alta, né, o coração nosso bombeia mais sangue, né? Se eu não trato a minha pressão alta, o que acontece? Eu posso infartar, eu posso ter um problema cardíaco. O nosso cérebro é a mesma coisa, ele funciona do mesmo jeito. Se eu fico muito deprimido, se eu fico muito irritado, se eu tenho aí ataques de pânico, ataques de irritabilidade, ataques de nervoso, o nosso cérebro, semelhante ao coração com a pressão alta, ele também vai tendo mais impulsos nervosos até a gente vir a ter aí problemas cerebrais, né, e até depressões, problemas mais graves. Então, o que fazer? Primeiro, diminuir, tentar gerenciar as condições do dia a dia, tentar observar o que está te causando essa irritabilidade durante o dia, né? O que causa, né? Qual que é o gatilho, né? É o trânsito, e é lógico que não dá para evitar o trânsito, né? É ficar muito tempo sem alimentar, é trabalhar muitos dias seguidos, não ter um dia de descanso, é tentar entender qual que é o gatilho que faz com que você chegue em casa extremamente irritado. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, dependendo em quadros de depressão, em quadros mais graves de pânico, a pessoa tem como sintoma a irritabilidade. Se a irritabilidade está te prejudicando, se está atrapalhando o seu convívio com a família, com os colegas no trabalho, sugestão, buscar um tratamento, conversar com o médico e dependendo, está tão grave que aí a gente precisa de entrar com algumas medicações que vão ajudar aí a estabilizar. E aí não é medicação para dormir, não. É medicações que vão atuar naqueles neurotransmissores que eu falei e que vai ajudar a dar uma tranquilizada, vai ajudar a pessoa a lidar melhor com essa irritabilidade. Uma pergunta aqui muito interessante também, de uma colega nossa, né, motorista, caminhoneira, colega, né? Por que é importante manter a nossa saúde mental em equilíbrio com a nossa vida? E de que forma um desequilíbrio mental interfere no desenvolvimento de nossas atividades como condutor? Então eu volto naquele assunto lá da demanda-recompensa, né? A gente tentar ter um equilíbrio na nossa vida, no sono, atividade física, alimentação. Toda vez que eu tenho um desbalanço entre a demanda e a recompensa, eu tenho um prejuízo na minha saúde física e eu tenho um prejuízo na minha saúde emocional. E isso interfere gravemente aí no meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia com a família. É muito comum, e eu já vi muito paciente falar para mim o seguinte, ó, eu trabalhei demais, eu trabalhei exagerado, eu trabalhava 15 horas por dia dirigindo ou em empresa, economizei muito dinheiro, mas agora eu estou com um problema de saúde, eu estou com câncer, com um transtorno mental grave, ou eu estou com algum problema aí de diabetes e hipertensão, em que eu não consigo trabalhar bem, eu tenho que ficar afastado por esse motivo, afastado do INSS, eu não consigo desenvolver minhas atividades e isso causa aí a perda de prazer na vida. Então esse balanço é extremamente importante. A gente não precisa de preocupar com a saúde só agora. A gente tem que ser sustentável a nossa vida inteira, né? A gente já sabe que a questão aí até de envelhecimento, né, a idade média que as pessoas estão indo está aumentando muito, né? O ano passado ela foi para 75 anos. Agora, eu não quero envelhecer mal de saúde, acamado, dependente de várias pessoas. Eu quero ser um senhor aí que envelhece com uma boa saúde mental, uma boa saúde física, então a gente tem que começar a partir de agora. E é nesse equilíbrio que a gente já tem que começar a se cuidar. Uma pergunta aqui de uma colega, né, empresária no ramo de transportes,
ela gostaria de saber quais as dicas para manter o equilíbrio e satisfação do motorista. Então, assim, com relação ao ambiente de trabalho, eu acho que tem várias atividades que a gente pode fazer no trabalho, que a gente pode proporcionar para os nossos trabalhadores, para os nossos motoristas, para ajudar ele no dia a dia. Então, primeiro ponto, algum programa relacionado a sono, né? Então, principalmente quem trabalha de madrugada, aqueles que trabalham de madrugada, a gente tem um programa dentro da empresa voltado aí para a saúde, para a higiene de sono dos motoristas, de observar, né? E observar como que eles estão com relação a sono. Um outro ponto também, né, a questão de alimentação, e aí não estou falando nada de luxuoso, não. É ter uma alimentação balanceada, uma alimentação que ajuda aí a balancear essa questão de saúde emocional. E por fim, dentro da empresa, a questão de atividade física. Se possível, uma ginástica laboral, uma ginástica com os motoristas, e não precisa de parar, aglomerar, não, dependendo só uma orientação que a gente dá de 5 minutos para fazer uma atividade, um alongamento antes de começar a trabalhar, isso já ajuda. E muito importante, eu tinha falado que aquela era a última, mas não, muito importante, cuidado com o excesso, com o desbalanço de demanda. Né? Todos nós somos demandados, todos nós temos aí os nossos compromissos, metas, mas cuidado para não exagerar. Todo exagero tem uma consequência, e a consequência se vocês lembrarem lá, saúde mental ela já está em 3º, 2º de afastamento. A gente quer que o trabalhador, que o empregado, ele esteja saudável, ele esteja bem, ele esteja performando bem e ele esteja com saúde. Mais uma pergunta aqui, acho que a gente já está caminhando para o final, né? Mas uma pergunta aqui bem interessante. Após uma certa idade, fica cada vez mais difícil de se recolocar no mercado de trabalho. Como eu posso administrar a expectativa até que eu me recoloque no mercado? Essa pergunta é muito interessante, porque é a realidade que a gente está vivendo. A pandemia, ela não é uma situação dos motoristas, do Brasil, ela é uma situação mundial, trazendo graves consequências aí para a questão econômica. A gente tem visto isso e, fato, né, e dentro da pergunta, dependendo da idade, aí nem só da idade, a recolocação no mercado de trabalho fica bem mais difícil. E aí como gerenciar essa expectativa? A minha sugestão nesse primeiro momento é não desistir, é continuar procurando o trabalho e muito importante até para a saúde mental, não deixar de fazer pelo menos uma atividade física, uma caminhada, tentar balancear o alimento. Eu sei que muitas das vezes é difícil até né, na situação até de comprar alimento, mas não deixar de lado isso e uma grande oportunidade que a gente tem, como nunca a gente teve a oportunidade de aprender, de se desenvolver, de participar de cursos, a quantidade de lives que a gente está tendo, de webinar, de cursos gratuitos. Eu tenho contatos, inclusive, aí com vários cursos gratuitos de saúde mental, emocional. Então, assim, tentar se desenvolver em alguma outra área e colocar a criatividade em dia. Né? Uma frase muito comum, mas que impacta muito com relação a isso. Em épocas de crise, algumas pessoas choram, outras produzem lenço. Né? E é um pouco do que a gente vê. A gente sabe da necessidade de alimentos, né? Isso não vai acabar, isso não vai mudar, muito pelo contrário, a gente em casa, eu pelo menos estou comendo até bem mais, a gente sabe da necessidade de medicamentos, a gente sabe da necessidade aí de vários setores do mercado, principalmente aí do setor de motoristas, de vocês motoristas. Lembro quando eu comecei a falar, né, na nossa live, da importância dos motoristas aí para a gente passar essa pandemia, para a gente passar essa fase difícil. Nós tivemos outras perguntas aqui, tivemos várias perguntas. Eu vou gravar aos poucos algumas pílulas, né, alguns mini vídeos
para poder falar com vocês, e a gente vai disponibilizar aí nas nossas redes sociais, né, da Mercedes-Benz, Instagram, Facebook, a gente vai disponibilizar com as respostas. Tiveram ótimas perguntas e a gente vai colocar aí nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade de falar com vocês de saúde emocional, convidar vocês para as próximas lives com assuntos extremamente importantes e, mais uma vez, deixar aqui toda a minha homenagem, todo o meu respeito, como profissional de saúde que eu sou, a vocês motoristas que movem o mundo e que de certa forma estão ajudando aí a levar tudo que a gente está precisando de alimentos, medicamentos, equipamentos nesse momento difícil que a gente está passando. Muito obrigado, uma boa noite a todos, mantenham-se assim saudáveis e seguros. Um grande abraço.